Para Tarantino com amor. Conto 4. A velocidade terrível da queda. Como o cair do céu é tão simples, queda que a tudo e a todos transtorna. Ah, as bombas, a chuva, os anjos e seus loucos, o mundo todo na velocidade terrível da queda. Lobão, disco A Queda. Ato 1. O roubo. Mais uma cidade mediana do interior. Mais um assalto, como tantos outros. Mais uma realidade bucólica interrompida por disparos de fuzis, cantar de pneus, gritos de ordem e desespero. 3 picapes roubadas e com placas clonadas param em frente ao banco. 15 homens armados com fuzis descem. São profissionais. São chamados de novo cangaço, mas não usam roupa de couro ou facões para abrir caminhos na caatinga. Usam espingardas calibre 12, fuzis AR-15 e metralhadora .50 e picapes turbinadas. Dividem-se em 3 equipes. 2 tomam os acessos ao banco. Rendem dezenas de pessoas que esperavam a instituição financeira abrir para sacar seus benefícios sociais. O dia ainda está começando. Algumas pessoas desmaiam, outras tentam fugir e outras se ajoelham e choram em desespero. Mas os neocangaceiros controlam o ambiente, com disparos para o alto e nas vidraças, com gritos e algumas coronhadas nos que teimam em desobedecer. A outra equipe invade o banco. Os seguranças são rendidos. Coitados, recebem pouco mais de um salário mínimo e um 38 padrão. São meros enfeites. Nunca teriam chance. Rendem-se, jogam-se no chão e choramingam, apelando para Nossa Senhora. Nunca foram problema para os assaltantes. O tempo, estamos passando do tempo. Lembravam dos mascarados que, pela forma segura que guiava o grupo, deixava claro que era o líder. Rápido, para o cofre! O banco tinha recebido pouco mais de 20 milhões de reais na noite anterior, início do mês. Tinha que abastecer os senhores do agronegócio que dominavam a região do Mato Piba, as prefeituras, o comércio e pagar os benefícios sociais dos miseráveis. O dinheiro estava em um supercofre com programação de tempo. Abria por 5 minutos a cada 8 horas. Era quase impossível de ser arrombado. O líder dos assaltantes sabia disso, por isso cronometrava o tempo da ação. Sabia exatamente o momento em que o cofre abriria naquela manhã. Tiros, explosões de vidros quebrados, gritos, cordão humano formado por reféns em frente ao banco e a impressionante calma dos assaltantes. A vertigem tomava conta dos funcionários da instituição, sendo que alguns já tinham passado por aquilo antes. Abra o cofre! O chefe diz calmamente ao gerente da agência que sofre seu 7º assalto e está calmo, ao contrário dos seus colegas. Não posso abrir. O cofre é cronometrado. Sei disso. O chefe do bando olha para o relógio de pulso e diz: abre em 1 minuto, vamos lá. O gerente dá de ombros. O dinheiro não é meu, pensa. Vai até a área interna onde está o cofre. Assim que entram na sala, uma campainha toca, sinalizando que as trancas foram destravadas automaticamente pelo sistema de segurança. O gerente abre a porta, com dificuldade, dado seu peso. O chefe observa o interior, vendo centenas de malotes com milhões de reais. A ação seguinte é rápida. O tempo é tudo. Em menos de 5 minutos, limpam o cofre e jogam os malotes sobre as carrocerias das picapes. Saem disparando para cima. Antes de sumir, passam em frente à companhia da polícia militar da cidade e disparam centenas de bólidos contra o local, mantendo os poucos PMs estocados como coelhos. A captura demora horas para efetivamente começar. Fracassa. Os assaltantes são profissionais. Abandonam as picapes, trocando-as por veículos menores
e desaparecem em rotas alternativas, que só podem ser rastreadas por via aérea. Mais um roubo de sucesso dos neocangaceiros. Ejaculado na velocidade terrível da queda. Ato 2. O rastreador. O rastreador foi acordado às pressas, colocado dentro de uma picape com motorista e sua equipe e mandado ao local do roubo. Levaram pouco mais de 4 horas para cobrir os 600 e tantos quilômetros que separam a capital da cidade onde houve o roubo, correndo mais riscos de matarem os outros que a si mesmos. Seu nome é Marcelo Carvalho, agente da Polícia Federal. Ganhou o apelido de rastreador pela sua capacidade de seguir faro, descobrir pistas de crimes insolúveis, principalmente crimes praticados por grandes quadrilhas. Estava trabalhando no combate ao novo cangaço, coordenando uma força federal para tanto. Não havia uma única quadrilha que era apelidada ou se apelidava de novos cangaceiros. Pelo Nordeste, havia pelo menos 30 quadrilhas que estavam atacando bancos, prefeituras, joalherias e caixas eletrônicos no período. Todas tinham a mesma inspiração. Seguiam os preceitos criados por José Valdetário Benevides Carneiro, que entre os fins dos anos 80 a início dos anos 2000 tinha tocado terror em 7 estados nordestinos e virado uma lenda do crime. Lenda aumentada quando foi morto em confronto com a polícia do Rio Grande do Norte em 2003. O agente Carvalho, ou o rastreador, sabia que uma dessas quadrilhas atacaria um banco no estado, na região do Matopiba, mas não conseguira se antecipar. O sistema favorecia os cangaceiros, ou a letargia oficial em decidir pelas interceptações telefônicas, rastreamento de celulares, quebra de sigilos bancários ou outras cautelares, como busca e apreensão e prisão, ou a corrupção em si, já que havia diversos agentes públicos, incluindo juízes e desembargadores, que recebiam propinas vindas dos cangaceiros. Carvalho e a equipe tinham sido jogados de um lado para outro, correndo atrás de pistas falsas, plantadas pelo líder daquela quadrilha, um sergipano chamado Viriato Lopes, apelidado de Dudé, e que também estava virando lenda, assim como José Valdetário. Apesar de haver várias quadrilhas denominadas Novo Cangaço, certamente a de Dudé era mais audaciosa, e esse acabava ganhando o mérito dos assaltos praticados pelas outras. O primeiro ato do rastreador foi ir até o banco, onde ocorrera o crime. A área estava isolada, deixando a multidão de curiosos do lado de fora. Dentro da instituição, praticamente destruída, havia apenas os peritos oficiais, o gerente do banco e o delegado responsável pela investigação preliminar. Boa tarde, senhores. Vim da capital por ordem do superintendente regional da PF para prestar o auxílio necessário, disse ao jovem delegado da Polícia Civil que estava conversando com o gerente do banco, coletando informações essenciais. Boa tarde. O delegado apertou a mão do agente. Sou o delegado Rodrigo Bonfim. Recebi uma ligação dizendo que o senhor estava vindo. Precisa de algo? Sim, em privado, por favor, respondeu o rastreador, olhando para o gerente, que estava em estado quase catártico, como se aquela ocorrência tivesse sido apenas mais um dia de sua rotina. Vamos para a delegacia. Lá teremos tudo o que precisamos, disse o delegado. Logo estavam na delegacia e o delegado passou todas as informações básicas coletadas ao agente da Polícia Federal. Isso é tudo. Não conseguimos encontrar rastros da quadrilha. Levantaram as ERBs? O agente se referia à estação Rádio Base, o sinal emitido pelas torres de telefonia e que capta a posição dos celulares utilizados em uma determinada região e que poderia indicar onde os criminosos estariam. O jovem delegado sorriu, como que vencendo um desafio. Sabia da fama do rastreador
e que ele tinha sido mandado para acompanhar a ocorrência como uma espécie de babá ou supervisor das investigações, mesmo que informalmente, já que, em primeiro momento, o crime era de competência estadual. Disse, mostrando diversos papéis ao outro. Fizemos nosso dever de casa. Cruzamos todas as ERBs da região com as posições onde os carros usados no assalto foram abandonados, mas as informações não levaram a nada. Pouco uso de celular e os que foram usados indicaram destino incerto. Analisaram as câmeras de segurança? Sim, analisamos. Achamos que é a quadrilha do Dudé, pela linha de ação. Quer ver as imagens? Com certeza. O jovem delegado ainda estava pensando em como agir, ante aquela figura lúgubre à sua frente. Um homem de 50 anos recém-completados, com rosto fino e boa complexão atlética e sisudo, mas com fama de competente. Preferiu relaxar e tentar aprender com ele. As imagens já tinham sido coletadas em um HD externo e acopladas a um computador de mesa. Os dois policiais assistiram toda a ação. Carvalho assistiu ao assalto em todas as câmeras sem dizer nada ou anotar nada. Deixou as imagens seguir. Ao fim exclamou: "Esse é o bando de Dudé. Sabia que estava na região, mas não consegui chegar antes. Se não conseguimos antecipar seus passos, não conseguimos pegá-lo. Por isso, precisamos de algum informante ou pista quente. Infelizmente, não temos nada concreto." Rastreou alguém do banco? Rastreei o gerente. No início, tive a impressão que ele pudesse ter algo a ver, mas não deu em nada. Muito sério, quase franciscano. Vida pacata e frugal. Acho que só agiu com calma por costume mesmo. Já passou por isso tantas vezes que nem parece mais se importar. O rastro era esse, mas o rastreado era outro, murmurou o gerente Carvalho, dando zoom na imagem de uma câmera de segurança, focando em um dos reféns, um dos funcionários do banco, que estava no local na hora do roubo. Disse: "Olha essa pessoa, presta atenção no que ele está fazendo." O rastreador voltou à imagem da câmera em cerca de 1 hora antes do início do crime, sempre focando no servidor. "O que você está vendo de diferente?" Aparentemente, o servidor do banco estava muito preocupado com o tempo, pois não parava de olhar o relógio, respondeu o delegado. Percebeu a frequência em que ele olhava as horas? 5 em 5 minutos, mesmo tempo de abertura automática do cofre. Isso! Consegue checar se ele tinha acesso à informação sobre a hora em que o cofre iria abrir automaticamente? Fiz esse levantamento já. O delegado Bonfim estava meio frustrado por não ter percebido o detalhe visto pelo agente Carvalho, mas já tinha levantado a hipótese de ter sido alguém de dentro do banco que passou aos assaltantes a hora exata em que o cofre com o temporizador iria abrir, mas tinha focado no gerente do estabelecimento, esquecendo dos demais servidores. Ele pegou uma pasta, abrindo-a e analisando-a com o agente federal. Aqui tem um cadastro de todos os servidores do banco e as informações de acesso de cada um. Levaram alguns minutos para analisar a documentação, checando quem era o servidor extremamente preocupado com as horas e seus links de acesso às informações sigilosas. "É ele!" exclamou o agente Carvalho. "Paulo César Mota. Chegou à cidade transferido há 3 meses e substituía eventualmente o gerente na agência. Tinha acesso aos horários de abertura do cofre. Precisamos de um mandado", começou a dizer o delegado, concordando com o outro acerca da viabilidade daquela pista. "Não dá tempo." Carvalho levantou-se pegando sua arma, distintivo e toda a documentação produzida pelo delegado. "Vamos fazer uma visita a esse crápula." "Não podemos fazer nada ilegal", disse Bonfim, seguindo o outro e preocupado com o que esse iria fazer. "Temos que seguir o protocolo." Carvalho já estava se dirigindo à picape descaracterizada, onde sua equipe de 3 homens o esperava. Parou encarando o delegado e disse: "Delegado, agradeço a sua colaboração.
e certamente vou repassar isso ao meu superintendente. O senhor tem futuro, mas creio que nos separamos aqui. Estamos atrás de Dudé há muito tempo e essa é a melhor pista que temos. Não vou perder esse rastro seguindo o protocolo, como o senhor diz. Os cangaceiros não seguem o protocolo, por isso estão sempre à nossa frente. Portanto, decida-se. Ou segue minhas orientações, ou volta para a delegacia e começa a relatar seu inquérito policial, que terá o mesmo fim de todos os inquéritos de roubo a banco, sem indiciamento. Bonfim fez o sinal para sua equipe, que estava ao lado de outra picape, descaracterizada, falando para o agente de forma dura. A investigação é minha, a cidade é minha, e até uma decisão dizendo que a questão é federal, a atribuição também é minha e não sua. O senhor é um mero consultor, não esqueça. Vou seguir o seu faro, mas não se esqueça que o senhor não é João Bezerra e nem o Dudé é Lampião, disse, se referindo a João Bezerra, o tenente que emboscara e matara Virgulino Ferreira. Os dois homens se separaram, cada um seguindo para a própria viatura e indo em comboio. Em minutos chegaram em uma casa de médio padrão, que ficava na saída da cidade, em um bairro novo. Era a casa do servidor do banco, Paulo César Mota. Já estava anoitecendo. Bonfim, tentando demonstrar que ele era o condutor das investigações, tocou a campainha, sendo que Carvalho não saía de seu lado. Uma jovem veio abrir a porta. Era bonita e se vestia com roupas bastante curtas. Sou o delegado Bonfim e quero falar com seu Paulo. Amor, tem gente na porta. A jovem chamou o companheiro com quem tinha se emancebado há 2 anos, depois de tê-lo tomado da esposa e dos 4 filhos. Pois não, o que desejam? O servidor do banco apareceu logo na sala. Era um homem baixo, calvo e de mais de 50 anos, e totalmente incompatível com a bela jovem com quem morava. Já dei meu depoimento, mas posso esclarecer algo mais amanhã. Carvalho entrou na casa, indo até o servidor do banco e falando com a sua cara mais assustadora possível. Sabemos de tudo. Sabemos que foi o senhor quem deu a fita para Dudé. Sabemos também que o senhor está trabalhando para ele há muito tempo, para sustentar essa rapariga. O senhor está preso e vai ter que responder por cada um dos seus crimes. Como? Paulo tremeu na base. Não fiz nada disso. Isso o senhor vai ter que dizer depois para o juiz. O delegado Rodrigo, que claramente representava o papel do policial bom, enquanto Carvalho era o policial mau, no velho clichê hollywoodiano, interveio. Pode fazer uma ligação para algum advogado lhe acompanhar no seu depoimento. Depois vai com a gente. Se for inocente, não precisa se preocupar. O servidor do banco ainda estava assustado, mas ficou mais calmo ante a intervenção do delegado, que conhecia das peladas do futebol nos fins de semana, ciente de que esse o protegeria do troglodita ao seu lado. Pegou o celular, começando a procurar nos contatos o número de um amigo, que era advogado e que poderia ajudá-lo a se livrar de qualquer bronca. Carvalho aproveitou da oportunidade e lhe tomou o aparelho. O agente federal pegou o celular, indo diretamente em suas configurações e desabilitando o código PIN, tirando a proteção da senha. O senhor não pode fazer isso, berrou o bancário. Devolva meu celular. Carvalho foi rápido, sabia o que procurava. Tinha mentalizado as imagens das câmeras de segurança e os horários. Assim que abriu o aplicativo de conversas, verificou que o bancário tinha trocado diversas mensagens com um número que não estava na agenda, além de negociações sobre o valor de sua colaboração. Também confirmava outros dados de segurança, incluindo a hora exata que o cofre iria abrir naquele dia. É o nosso homem, delegado. Tá tudo aqui. Deixe seus homens resolvendo o auto da prisão e venha comigo. Carvalho e Bonfim foram até a picape do agente federal. Vamos rastrear a última localização desse número pelas RBs. Creio que ainda podemos chegar em nosso alvo. Assim o fizeram. Uma parte da equipe do delegado manteve o bancário e sua companheira isolados,
Enquanto o trabalho técnico era feito com a ajuda de parte da equipe de Carvalho, que estava na capital, esse conseguiu zonear, usando as torres de estação da rádio base, os locais onde o aparelho usado para negociar com o bancário tinha sido usado. Cada informação era jogada no mapa eletrônico do iPad, que Carvalho trazia consigo e cruzado com a rota usada pelos assaltantes conhecida. Perceberam que o número tinha sido usado até o início da tarde daquele dia, ficando mudo definitivamente, ou fora de sinal, ou mais provável, abandonado. Aqui, delegado. Carvalho desenhou um círculo de aproximadamente 20 quilômetros de raio, que ficava a cerca de 300 quilômetros de onde estavam, logo na divisa entre os dois estados da região do Matopiba. Quem usou o número para conversar com o bancário está aqui, provavelmente o Dudé. Eles já usaram esse lugar antes para se entocar, pois fica na divisa e só tem uma estrada para chegar lá. É padrão deles. Depois dos roubos, abandonam os carros usados, trocam por outros menores ou motos, se dividem e esperam a poeira baixar. Ele deve estar no esconderijo sozinho ou com uma equipe pequena. Em 2h30 chegamos lá e damos o bote. Não é tão simples assim. Preciso comunicar ao delegado-geral e pedir reforço, pois já terei saído de minha jurisdição. Bonfim estava eufórico entre a possibilidade de entrar para a história e prender o maior assaltante do Nordeste, ou quebrar a cara e responder a algum procedimento por desconsiderar o protocolo policial. Carvalho sinalizou para sua equipe se preparar para partir, dizendo ao delegado com ar paterno: Delegado, o senhor conhece a história de Lampião, não conhece? Sabe que Lampião só foi pego por João Bezerra no Angico, quando estava isolado e confiante de que as volantes estavam longe. Do contrário, nunca teria sido pego. José Valdetário, criador do novo cangaço, também só foi pego quando estava sozinho e confiante. Esses dois nunca teriam sido capturados ou mortos se estivessem com seu bando. Dudé é igual, é a única oportunidade. O senhor pode ficar com o mérito da captura, não tenho esse nível de vaidade. Mas se decida, ou vem ou fica aqui e deixa para comunicar a seus superiores amanhã, para me dar tempo. Sem pensar muito, o jovem delegado entrou em sua viatura. Antes deu a ordem para que 2 de seus agentes ficassem na casa, mantendo o bancário e sua companheira isolados, para evitar vazamento de informações. Fora picado pela mosca da vaidade. Sabia que, ao prender o chefe do novo cangaço, viraria uma celebridade e conseguiria a tão sonhada remoção para a capital, de preferência para alguma coordenação de inteligência. Ejaculado na velocidade terrível da queda. Ato 3. A captura. Dudé tinha comandado o ataque ao banco, seguindo o padrão estabelecido por José Valdetário Benevides Carneiro. Valdetário fundara, a partir de Caraúbas, no Rio Grande do Norte, o chamado Novo Cangaço. A ideia inicial da organização era atacar com força e crueldade, agindo rápido e sumindo mais rápido ainda. Valdetário era uma lenda entre criminosos. Não se tem certeza de quantos bancos roubou, já que a sua fama, assim como a de Lampião, é maior do que a sua vida. Como diria a famosa frase aplicada a John Ford no filme O Homem que Matou o Facínora, entre a verdade e a lenda, filme-se a lenda. E assim, Valdetário virava lenda mesmo morto há 2 décadas. Dudé tinha atuado na quadrilha dos Benevides Carneiro, quando jovem. Aprendera o que precisava. Estava há 2 décadas no mundo do crime. Tinha passado alguns anos preso por crimes menores, mas nunca fora encarcerado por roubo a bancos e nem tinha sido processado por tais crimes, já que todas as provas coletadas contra si eram circunstanciais, apesar de haver alguns mandados de prisão contra ele, mais pelos crimes de porte de arma e lavagem de dinheiro que pelos crimes fins de roubo e latrocínio. Após a prática do último roubo, na região do Matopiba, dissolveu seu bando, espalhando-os pelos pontos de refúgio, já devidamente acertados.
O dinheiro, quase 20 milhões de reais, foi espalhado entre os coletores do grupo, ou contadores, que ficavam responsáveis pela futura redistribuição. Cada um dos criminosos ficava apenas com o suficiente para se virar até a poeira baixar. Dudé, como líder, não fugia à regra. Ao abandonar a picape possante que usara no roubo, pegou uma motocicleta que escondera previamente e sumira sozinho, indo para o povoado dos Acajus, na fronteira dos 2 estados, onde mais atuara nos últimos anos. Entre o roubo e a chegada ao abrigo, levara menos de 12 horas, seu recorde pessoal. Esperaria nos casebres simples por alguns dias e assim que recebesse informações de que a caçada contra seu grupo tivesse cessado, voltaria para o Rio Grande do Norte, onde encontraria os coletores e faria a distribuição do dinheiro. Cada dia que se passava, o roubo a banco se mostrava um negócio pouco lucrativo, e Dudé sabia disso. Cada vez mais pessoas usavam dinheiro eletrônico, Pix e Bitcoins, diminuindo a circulação de dinheiro físico, além de ter se aumentado muito a logística desse tipo de crime, com o fortalecimento das forças táticas no interior ou o aumento do aluguel de armas de fogo por parte das milícias e facções. Por isso, Dudé pretendia dar um tempo nos roubos. Estava deitado em uma rede na sala do casebre que era iluminada por uma lâmpada fraca. Estava tão confiante no sucesso de seu planejamento que não percebeu as luzes das picapes se aproximando do local. Quando ouviu os barulhos dos motores, percebeu que era tarde demais para fugir da casa. Pulou da rede, sacando a pistola Beretta, que estava sempre armada e destravada, indo até uma janela, onde percebeu pelas frestas que havia diversos policiais armados de fuzis do lado de fora. "Dudé, sabemos que você está aí dentro", gritou alguém do lado de fora. "Sou o delegado Rodrigo Bonfim e venho com ordem de levá-lo preso. Saia com as mãos para cima, que garanto sua segurança." O assaltante já tinha sido cercado antes e abrira caminho para a fuga usando o que tinha de melhor, sua coragem e habilidade com armas de fogo. Calculou o espaço de fuga. Havia pelo menos 3 equipes de policiais e notou que todos estavam usando armas de grosso calibre. Foi até os fundos do casebre, percebendo que não teria como sair por ali. Viu-se acuado. Tentou imaginar como tinham chegado tão rápido a ele e calculou que teria algum caguete em seu grupo. Foi até a janela da frente, gritando para o delegado. "Delegado Bonfim, pode segurar o dedo. A gente pode conversar e resolver esse pequeno problema." "Não temos o que conversar", berrou o policial. "Joga as armas e depois saia com as mãos para cima. Só isso e resolvemos logo esse problema, como o senhor diz." "Delegado, eu tenho aqui comigo R$500 mil. Vamos fazer o seguinte, vou sair desarmado, pego minha moto e dou no pé. O senhor pode ficar com esses trocados para pagar o café para sua equipe. E depois basta dizer que chegou tarde e que eu consegui fugir, levando o dinheiro do roubo. Que tal? Não é um bom negócio?" Dudé olhava pelas frestas o jovem delegado, percebendo que dificilmente ele se deixaria subornar, já que, normalmente, policiais mais jovens ainda não se frustraram com o sistema. Também percebeu, do outro lado da casa, um policial mais velho, tentando lembrar-se dele em vão. Viu-se perdido. "O dinheiro pertence ao banco e será devolvido, Dudé. Meu último aviso, tem 30 segundos para sair, ou vamos abrir fogo." Bonfim era o comandante oficial daquela operação. Estava seguro, apesar do medo. Nunca tinha estado em um tiroteio. Tinha praticamente todos os certificados de treinamento e era um bom atirador, mas sabia que uma coisa é a teoria, outra é a prática, e sabia da fama de Dudé e dos novos cangaceiros. Conseguiram chegar ao local após levantamentos prévios feitos por informantes que assessoravam a equipe do agente Carvalho. Esse chegou a lhe dizer que teriam que abrir fogo, pegando o criminoso de surpresa, mas o jovem delegado se recusou. "Não sou um assassino, Carvalho", dissera. "Vamos fazer a prisão da forma certa."
Carvalho dera de ombros, mas agora Bonfim tinha dúvidas se escolher a estratégia correta. A regra é que aquele que atira primeiro leva vantagem em tiroteios, ao contrário do que os filmes de Hollywood e os treinamentos querem ensinar. Houve tensão no ar por alguns minutos, até que Dudé gritou: "Estou saindo, segura o dedo." O rastreador estava pronto para atirar, assim como sua equipe, escolhida criteriosamente por ele. Todos tinham mais de 40 anos, eram motivados mais por ódio e rancor do que por idealismo, e não tinham nenhum problema em sentar bala em bandidos. O agente federal viu que Dudé seguira as ordens do delegado, jogando as armas primeiro e saindo da casa calmamente, com as mãos para cima. Pensou em dar um basta naquilo. Um único tiro resolveria o problema. Sabia que o cangaço morreu com Lampião, apesar de bandidos menores como Corisco ainda terem durado alguns anos, e sabia que a morte de José Valdetário desmobilizou os Benevides Carneiro. Sabia que, enquanto Dudé estivesse vivo, os novos cangaceiros ainda atuariam, mas viu que ali não era a hora de resolver o problema de uma vez por todas, pois teria complicações com Bonfim se executasse o assaltante do banco. Calculou que o jovem delegado não ficaria calado e não assinaria um auto de resistência simulado. Dudé foi algemado e colocado dentro da viatura. O criminoso estava calmo, sabia que logo estaria em liberdade, não importasse como. Virou-se para o delegado Bonfim, que estava inchado com orgulho próprio, dizendo: "Aproveita, delegado, essa é a única vez no resto de minha vida que serei preso. O senhor tem noção de quem eu sou?" "Você é só um criminoso como qualquer outro", foi a resposta. "Pode ser, mas ainda acho que o senhor deveria ter aceitado minha oferta." Dudé murmurou, mas para si mesmo. Assim que viu o agente Carvalho se aproximando, o encarou. "Eu acredito que a gente ainda não foi apresentado. O senhor quem é?" "Não é da sua conta." A resposta foi seca e o olhar mais ainda. Rodrigo Bonfim, após as providências de praxe, como coleta das armas, 2 pistolas, do assaltante, do dinheiro que estava em uma mochila e da motocicleta usada na fuga, deu a ordem para voltarem para sua delegacia. Logo, o dia iria amanhecer e queria já estar nos principais telejornais, sendo noticiado como o homem que prendera o chefe dos novos cangaceiros. Ejaculado na velocidade terrível da queda. Ato 4. O troco. Como esperado, todos os meios de comunicação noticiaram a prisão do temível chefe do novo cangaço. Carvalho, o rastreador, apesar de ter sido o principal responsável pela prisão, deixou todo o mérito ao delegado Bonfim, que aceitou o fardo da fama e do sucesso, e aproveitou bem. Participou de todos os jornais locais e deu entrevista em todos os veículos de imprensa nacional. Foi recebido no gabinete do governador, que não perderia a oportunidade de tirar uma foto com o jovem herói. Enquanto isso, Carvalho se mantinha no rastro do restante da equipe de Dudé. Encontrou 5 deles, em lugares diferentes. 3 foram presos e 2 morreram em tiroteios com a equipe de Carvalho. Apenas uma pequena parte do dinheiro roubado foi recuperada, mas o rastreador não se daria por satisfeito enquanto todos os novos cangaceiros não estivessem presos ou mortos. Dudé foi levado a um presídio de segurança máxima e colocado em isolamento. Era um troféu muito caro. O governador se recusou a mandá-lo a um presídio federal, já que para ele isso seria reconhecer que o Estado não teria condições de manter um preso como ele no seu sistema. O risco de fuga ou resgate era a pauta do dia, mas os novos cangaceiros não usavam apenas pistolas e fuzis como armas. Tinham outras armas tão ou mais eficientes que aquelas: a corrupção e as brechas do sistema garantista. E souberam usar bem. O dinheiro do roubo a bancos era usado para financiar novos roubos,
pagar pelo aluguel das armas às milícias cariocas e à facção paulista, que as alugavam, manter as famílias dos assaltantes, garantir a fuga e também para manter o braço jurídico funcionando. Um escritório no qual um filho de um ministro do Superior Tribunal de Justiça atuava era o responsável por impetrar habeas corpus nas instâncias superiores em nome dos neocangaceiros. Um habeas corpus foi impetrado em um plantão do STJ em favor de Viriato Lopes, o Dudé. A peça era muito bem fundamentada. Alegava que a prisão do assaltante tinha sido ilegal. Apelava para a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, que um ato ilegal anula todos os atos posteriores. Alegava que a prisão do bancário Paulo César tinha sido viciada por estar fora da situação de flagrante e que a apreensão e uso de dados do seu celular era irregular, já que não houve uma ordem judicial prévia autorizando tanto a prisão quanto a apreensão e extração dos dados do aparelho. Assim, como Dudé só foi encontrado com base nos dados coletados ilegalmente do celular do bancário, a sua prisão era ilegal. O ministro do STJ, um auto-intitulado garantista, mas que, basicamente, só garantia o interesse de criminosos ricos, assinou o habeas corpus, determinando a imediata soltura de Dudé, caso não estivesse preso por outro motivo. E, por alguma razão não devidamente esclarecida, os diversos mandados de prisão contra o assaltante, originados de 6 estados diferentes, não estavam cadastrados no Banco Nacional dos Mandados de Prisão. Resultado: Viriato Lopes foi solto meia hora depois do ministro assinar seu habeas corpus, pois o diretor do presídio, que também recebia presentes da organização criminosa, já esperava a ordem, cumprindo-a antes que alguém percebesse o erro no sistema de mandados de prisão. Assim que saiu do presídio, em companhia de um advogado, o chefe dos cangaceiros murmurou: "Digam para passar o delegado, para ontem." O advogado, que era literalmente o moleque de recados do chefe da organização criminosa, sequer precisava perguntar a quem ele se referia. Para manter a fama de intocável, o criminoso tem que mostrar que é maior do que qualquer um. Dudé se incomodara com as notícias de fama repentina daquele jovem herói que o tinha capturado. Queria um recado direto e claro. Ninguém poderia fazer o nome em cima dele. Dias depois da soltura de Dudé, quando voltava para casa, vindo da Delegacia Geral na capital, onde fora relotado como o coordenador de inteligência por causa da fama com a prisão do assaltante, Rodrigo Bonfim foi emboscado. Seu SUV foi trancado por 2 carros, que vieram praticamente do nada. Ele, seguindo o padrão de segurança, ainda conseguiu sacar a arma, mas não teve tempo de mais nada. Cerca de 200 disparos foram feitos contra o seu veículo, a maioria direcionados ao seu corpo. Mais de 20 bólidos dos calibres .556 e .40 o atingiram, rasgando pele, ossos, carne e a sua existência física. O enterro, inevitavelmente, seria em caixão fechado. O rastreador estava em uma diligência no interior de um estado vizinho quando recebeu a notícia. Buscava pistas de Dudé, que após a soltura tinha evaporado. Assim que recebeu a informação via aplicativo de mensagem, balançou a cabeça, frustrado consigo mesmo. Devia ter matado Dudé quando teve a oportunidade. Não o fez e sabia que a morte daquele jovem policial era culpa sua, mas não se surpreendeu com a execução. Chegara mesmo a dizer, logo após a prisão de Dudé, ao delegado Rodrigo Bonfim: "Cuidado para não ser picado com a mosca azul da vaidade. Nesse mundo, temos que dividir a responsabilidade pelos nossos sucessos e fracassos. Não tente virar vidraça." O delegado não o escutara e agora estava morto. Mais um herói homenageado postumamente. Mais uma mãe enlutada. E agora mais um cadáver na conta dos novos cangaceiros. Dudé conseguira atingir o objetivo.
Mostrou que ninguém poderia prendê-lo, pois tinha dinheiro suficiente para sair da prisão, e mostrou que nenhum reles delegado estadual poderia ganhar fama em suas costas. A fama dos novos cangaceiros aumentou exponencialmente, e a lenda de Dudé aumentava pelos sertões nordestinos. O rastreador, ao seu lado, prometeu a si mesmo que não perderia outra chance como aquela. Já que Dudé queria virar lenda, melhor que virasse lenda depois de morto. Ejaculado na velocidade terrível da queda. Ato 5. A queda. Alguns meses se passaram. Apesar da revolta com a morte do delegado Rodrigo Bonfim, que tomara conta das redes sociais, nada de efetivo fora feito. Não havia pistas sobre quem executara o delegado. Carros com placas frias, agentes usando máscaras e munições irrastreáveis. Logo, o caso foi esquecido. Mas Dudé queria dar um tempo, pois sabia que escapara por pouco dessa vez. Precisava de dinheiro para sumir. Gastara as reservas para conseguir a liberdade e precisava se recompor. Reunira os principais membros de seu grupo, deliberando sobre um novo roubo. A ideia era assaltar um avião pagador que pousava em horários variáveis em uma cidade de médio porte no interior do Ceará. O avião levava cerca de 50 milhões de reais, que servia para abastecer os bancos da região. Os horários dos voos e até mesmo os locais de pouso variavam, por medida de segurança. Mas Dudé conseguira as informações. Um contato da Infraero, que já lhe ajudara anteriormente no recebimento de um carregamento com armas pesadas vindas do Paraguai, enviadas pela facção paulista, passou os informes. O novo cangaço já tinha atacado diversos carros fortes, mas Dudé ainda não tinha conseguido capturar um avião forte. Era uma boa oportunidade de sumir por um tempo, deixando mais uma vez a sua assinatura, que representava a audácia e inteligência. O seu bando tinha diversos braços. Dudé mandou um informante para a cidade, mandando que ficasse bebendo perto do aeroporto, verificando se havia algum movimento diferente no dia em que a chegada do avião forte estava marcada. Pequenos aeroportos funcionam com pouco pessoal, já que costumam receber poucos voos. Por isso, não era difícil identificar a chegada de aviões diferentes, que necessitavam de maior preparação. O avião forte descia, reabastecia e seguiam viagem, deixando o dinheiro a cargo de uma equipe de segurança em terra, que redistribuía os malotes em 10 carros fortes, cada um com destino a um banco diferente. O informante, percebendo que havia carros fortes se dirigindo ao aeroporto, logo após o escurecer, ligou para o chefe. Confirmado o movimento no aeroporto, disse: tem alguns carros fortes chegando e tem mais gente que o normal trabalhando. E a segurança? Dudé olhava o relógio. Estava em uma cidade vizinha, calculando o horário de chegada do avião forte, que, segundo seu informante da Infraero, pousaria às 3 horas da madrugada daquele dia. Normal para o padrão de desembarque de um avião forte. Nada demais. Fora os seguranças do aeroporto, os seguranças dos carros fortes e mais nada. Moleza. Copiado. Fica na intoca. Aciona os demais. Atacamos quando o avião pousar. Vamos fazer o nosso e sair. O chefe desligou. Fazia a ligação pelo aplicativo de mensagens, que não poderia ser rastreado de um celular frio. Depois do que ocorrera no último roubo, passou a ser mais rigoroso ainda com a questão da segurança digital. Dudé estudara o mapa da cidade, com rotas de entrada e saída. Pretendia atacar o aeroporto com 20 homens. Já dividira as equipes. 10 homens em 2 caminhonetes já tinha se deslocado para o lugar, ficando em um sítio abandonado, cerca de 10 quilômetros do aeroporto. Tinham um rádio de média frequência e seriam acionados assim que o avião pousasse. Tinham 2 metralhadoras .50, com bases soldadas na carroceria das picapes.
Essas metralhadoras eram capazes de derrubar até mesmo um avião e furar a blindagem dos carros fortes. Era a força que faria os guardas correrem, deixando o dinheiro para trás, caso não quisessem morrer. Outra equipe, também de 5 homens, estava dentro da cidade, nos arredores do aeroporto, também esperando o contato do chefe. Traziam fuzis AR-15 e granadas, e seriam os responsáveis por manter a polícia longe. Fariam uma muralha de fogo na frente do quartel da PM, destruindo as viaturas e impedindo que a tropa saísse do local. Assim que o roubo estivesse concluído, fugiriam em uma picape que estava escondida em um matagal próximo. Dudé e 3 cangaceiros tinham ficado hospedados em uma pensão barata em uma cidade menor, cerca de 100 quilômetros do aeroporto. Queria ficar perto o suficiente para deslocamento rápido e longe o suficiente para fugir, caso houvesse algum furo. Mas tudo estava correndo muito bem, como sempre. Planejamento, planejamento e planejamento era o seu lema. Depois tudo fluía perfeitamente bem. O assaltante fumou um baseado para acalmar os nervos. Continuava olhando o relógio, cronometrando o tempo. Recebera detalhes do voo pagador do seu informante da Infraero. Sabia todos os detalhes que precisava saber, incluindo eventuais mudanças de rotas e horários, que raramente ocorriam. Naquela noite, o céu estava claro e não havia motivo para atrasos. Quando estava faltando 1h30 para o pouso, ele se levantou, olhou mais uma vez o seu celular, que tinha a mensagem de seu informante da Infraero dizendo: "A águia está pousando, levando todos os ovos." Conferiu também a última mensagem de seu informante, responsável por monitorar o aeroporto onde o avião pagador pousaria, que dizia: "Confirmado, movimentação padrão, carros fortes esperando o avião, equipe pronta." O chefe dos novos cangaceiros pegou tudo o que precisava, saindo do quarto e encontrando seus 3 asseclas do lado de fora do hotel, já prontos para partir. "Confirmado, vamos fazer o nosso", disse, entrando no carro ao lado do motorista. "Confirmado, vamos fazer o nosso", disse, entrando no carro ao lado do motorista. Usavam um Corolla com placa clonada, carro rápido e de fácil camuflagem. Pegaram a rodovia estadual que dava acesso à cidade Polo, onde ficava a pista de pouso onde atacariam. Estava no tempo. Levavam apenas armas de curto calibre, beretas e glocks. O armamento pesado já tinha sido mandado anteriormente para a cidade, com a equipe que tinha sido deslocada para garantir a fuga do bando. O veículo rodava na velocidade padrão e os homens iam em silêncio. Quanto menos falassem, menos demonstrariam o nervosismo comum nesses casos. Sabiam que tinham tido sorte nas últimas operações, mas também sabiam que estavam sendo caçados por uma força-tarefa montada pela Polícia Federal e pela Polícia Civil dos 7 estados nordestinos, onde já tinham praticado roubos a banco. Sabiam que precisavam dar um tempo nos assaltos, até a poeira baixar. Por isso, tinham a consciência de que aquele era o único crime que lhes daria tranquilidade por bastante tempo. Dudé olhou mais uma vez para o relógio, olhando para o céu, como que buscando ver o avião pagador. Faltavam 20 minutos para o pouso e eles estavam a cerca de 10 quilômetros da cidade, rolando o carro em uma área pouco habitada. De repente, algo inesperado aconteceu. Em uma curva, surgiu uma picape que invadiu a pista, fechando-a. A pista era estreita, com acostamento tomado por mato. "Emboscada, dê a volta rápido", gritou Dudé, percebendo que tinham sido interceptados. O motorista do Corolla, acostumado a fugas, conseguiu girar o carro velozmente, cantando o pneu e direcionando o carro para voltar por onde tinham vindo. Mas outras 2 picapes surgiram quase que do nada, saindo de uma estrada de terra com acesso ao asfalto. As 2 picapes fecharam a pista
e de dentro dela saíram 10 homens fortemente armados, com fuzis e rifles de precisão. Fudeu! Parando o carro bruscamente, ciente de que não tinha para onde ir. O que fazer, Dudé? Barata, voa, meu filho, cada um por si, foi a resposta. Os 4 criminosos, cada um armado de pistola, saíram do carro. Os policiais que tinham descido das picapes e que estavam a cerca de 50 metros do carro dos criminosos já esperavam a ação, disparando dezenas de bólidos, fosse em direção ao Corolla, fosse em direção à mata, para impedir que os criminosos fugissem. Os 2 cangaceiros que vinham no bando de trás, assim que desceram do veículo, tiveram a reação instintiva de apontar as pistolas contra os policiais, sendo varados por tiros de fuzis antes de conseguirem disparar. Morreram na hora. O motorista do veículo, ao ver os companheiros mortos, jogou-se no chão, largando a pistola e colocando as mãos na cabeça, berrando: "Eu me entrego, não me mata, por favor." Dudé, sentindo as balas zunirem perto do seu corpo e percebendo que não conseguiria chegar até a mata, voltou para o carro, buscando se proteger atrás do motor do veículo, pois o restante do Corolla era varado por dezenas de disparos que trituravam a lataria e faziam os vidros explodirem. Alguns segundos depois, os disparos cessaram. Os policiais recarregaram as armas, tentando verificar se, além do motorista, que estava imóvel e tremendo de medo no meio do asfalto, havia outro sobrevivente. "Não atirem, vou me entregar." O chefe dos novos cangaceiros tinha sido ferido por estilhaços, mas nenhum dos tiros de fuzis o acertara. Jogou a pistola para fora do carro, repetindo: "Sou Viriato Lopes, o Dudé. Estou me entregando. Vou sair assim que confirmarem a ordem de rendição." Do outro lado, os policiais estavam tensos. Tinham feito todo o planejamento da captura, mas ainda sabiam que a operação não se encerrara. O chefe da operação era o capitão Nogueira, que tinha acabado de voltar da Força Nacional, onde tinha entrado em diversos conflitos com faccionados em morros cariocas, sendo agraciado com medalhas de bravura, principalmente por nunca voltar de uma operação sem armas e drogas apreendidas, além de sempre trazer alguns defuntos para aumentar a fama da sua equipe. Nogueira tinha sido acionado para dar apoio à Força Tarefa Federal, que estava no encalço dos novos cangaceiros, e trouxera consigo os melhores homens de sua tropa. Ao lado de Nogueira estava o rastreador, responsável por terem chegado até ali. O agente Carvalho estava armado com um fuzil e usava colete reforçado. Ambos ouviram o chefe dos cangaceiros. "Pode ser uma armadilha", falou Carvalho. "Vamos ver." Nogueira sinalizou para os homens fazerem a aproximação. Um sniper, responsável por ter abatido um dos criminosos, estava pronto para acertar Dudé, caso levantasse a cabeça. Assim que perceberam que não havia como o chefe dos cangaceiros fugir, gritou: "Sou o capitão Nogueira, pode sair, mas não tente nenhuma gracinha." Dudé arrastou-se para fora do carro, destruído pelos disparos. Tinha alguns cortes no rosto e braços, provocados pelos estilhaços. Deitou-se no chão frio do asfalto, tentando evitar movimentos bruscos. Logo, os policiais cercaram o veículo destruído, verificando o óbito dos 2 criminosos baleados e algemando tanto o motorista quanto Dudé. Esse foi colocado de pé, viu o capitão Nogueira se aproximando e, percebendo ao seu lado alguém que o perseguia como uma sombra. Tentara descobrir quem era ele, mas pouco de informação útil tinha conseguido. "Eu perguntei uma vez ao senhor quem o senhor era, e não tive a resposta." O chefe dos cangaceiros, mantendo a sua voz notória altivez, encarou o agente Carvalho falando: "Eu consegui descobrir quem é o senhor. Marcelo Carvalho, agente condecorado da Polícia Federal, membro da Força Tarefa responsável pelas investigações contra as quadrilhas responsáveis por roubos a bancos no Nordeste e por lavagem de dinheiro. Divorciado, sem filhos. Algo mais que eu precisava saber do senhor?" "Diga você."
Carvalho o encarava da mesma forma. Pergunte. Primeiro, como foi que vocês conseguiram me pegar? Imagino como, mas quero ter certeza. Carvalho se permitiu um pequeno sorriso, dizendo: plantamos uma isca para lhe pegar. Eu sabia que vocês estavam precisando de dinheiro e que iriam fazer um roubo que desse muito lucro. E sabia também de sua vaidade, já que nunca tinha conseguido pegar um avião pagador ainda. Eu investiguei seu informante dentro da Infraero e eu sabia que ele tinha lhe ajudado a montar as rotas aéreas de contrabando de armas de fogo do Paraguai. Poderia ter prendido ele, mas preferi deixá-lo monitorado. Inclusive, fizemos chegar até ele o plano de voo do avião pagador, pois a gente sabia que ele iria lhe repassar. Bingo! Estamos aqui. A gente estava preparado, pois a gente sabia que vocês viriam por aqui. Eu conheço todos os seus planos e forma de agir. Só precisava conseguir me antecipar a um roubo para pegá-lo. O chefe dos cangaceiros respirou fundo. Imaginou os motivos de ter recebido tanta informação. No fundo sabia o que isso significava. Acho que sei por que o senhor está me dizendo tudo isso, murmurou. Não haverá prisão, não dessa vez. Exatamente, dessa vez não haverá prisão, confirmou o agente. Eu cometi um grande erro, murmurou Dudé. Eu não deveria ter mandado matar aquele bosta falador que me prendeu. Aquele delegadozinho era só um gabola, cumpridor de ordens. Deveria ter mandado matar o senhor. Sabia que tinha uma sombra em cima de mim. Era o senhor, agente Marcelo Carvalho. Errei ao não ter me antecipado e tirado essa sombra de cima de mim. Isso é verdade, mas nunca vai ter essa oportunidade. Marcelo Carvalho, o rastreador, tinha guardado suas armas, colocado uma luva e pegado uma pistola de numeração raspada e de origem não identificada. Deu 2 disparos para trás, ciente de que não poderia disparar perto o suficiente para que o disparo gerasse a orla de enxugo, a queimadura na pele do baleado, que indica execução. Em seguida, disparou sem esboçar qualquer reação. Um bólido cruzou o ar e atingiu o criminoso no peito, rasgando-lhe o coração. Dudé caiu como um saco de batatas, esvaindo metade do sangue pelos ferimentos de entrada e saída. Era o fim do homem e talvez o início de uma lenda, mas o rastreador não se importava. Ao ver o chefe dos cangaceiros morto, o capitão Nogueira fez sinal para 2 de seus homens, que também sacaram armas não rastreáveis e executaram o motorista, que, tomado de tanto pavor, não teve mais tempo de pedir clemência. Pode ir, agente Carvalho. Deixe que eu faça a limpeza, disse o capitão. Foi um prazer trabalhar com o senhor. O rastreador cumprimentou o militar, sinalizando para os 3 policiais de sua equipe o seguirem, pegando o veículo descaracterizado que estava estacionado próximo dali e desaparecendo da área. O avião pagador não pousaria ali. Os carros fortes tinham sido levados até o aeroporto para dar uma veracidade à isca plantada. Os cangaceiros tentaram entrar em contato com Dudé, usando os rádios ou celular. Ao não receberem a resposta, decidiram abortar o plano e fugir. A equipe que estava na cidade acabou presa, pois também já estava sendo monitorada. Renderam-se sem troca de tiros. As 2 equipes de cangaceiros que tomariam o aeroporto, percebendo que havia algo errado, atuaram da forma padrão. Enterraram em locais identificáveis as armas de grosso calibre, principalmente os fuzis e metralhadoras .50. Queimaram as picapes que usariam e sumiram em duplas. Conseguiram fugir facilmente dos bloqueios que foram armados ao redor da cidade. O saldo da operação foram 5 cangaceiros presos e 4 mortos, incluindo o já notório Viriato Lopes, o Dudé. A perícia feita pela Polícia Civil concluiu que todos os criminosos morreram após terem aberto fogo contra os policiais, que agiram em exercício de legítima defesa, não podendo concluir de que arma foi disparado o bólito que matou o chefe dos cangaceiros. Os policiais responsáveis pela operação
confirmaram a versão oficial, apesar de alguns blogueiros de esquerda e alguns sociólogos autoproclamados especialistas em segurança pública terem alegado que houve execução. Mais uma vez, Carvalho, o rastreador, preferiu ficar nas sombras, deixando o mérito das suas ações para outros, um delegado experiente, responsável pela operação na cidade e pela prisão dos assaltantes, e o capitão Nogueira dividiram os louros do sucesso. Viraram heróis instantâneos, os homens que deram fim na carreira criminosa do novo Lampião, como Dudé já era conhecido pelos sertões, e, ao contrário do jovem delegado Rodrigo Bonfim, sabiam qual era o peso da fama de matadores de criminosos. Seriam alvos desses, mas estavam preparados. Carvalho, dias depois, foi até o túmulo do jovem delegado Bonfim, fez uma oração silenciosa e um pedido sincero de desculpas. Por fim, murmurou: "Descanse em paz. O homem que o matou não matará outro inocente. Não mais." Fim. História livremente baseada em fatos reais. A velocidade terrível da queda.